Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e hoje nós vamos dar início a um novo assunto, o assunto chamado organização administrativa, tá? Hoje a gente vai estar com um layout um pouquinho diferente do que normalmente nós temos nas outras aulas, mas isso não vai trazer nenhum prejuízo para o nosso conteúdo. A gente só não vai ter aquela tela aparecendo aqui enquanto eu estiver explicando o assunto, mas sempre que possível eu vou colocar no quadro para você conseguir acompanhar. Só hoje que a gente vai ter esse layout um pouquinho diferente, eu tive que fazer essa temática um pouquinho distinta para poder tocar o nosso conteúdo aqui. E vamos para o nosso quadro, então, a partir de agora, para começar a nossa aula com o assunto organização administrativa. Quando a gente fala organização administrativa, pode ser também organização da administração pública. Esse é o assunto em que a gente costuma debater o que é a administração direta, o que é a administração indireta, o que é desconcentração, descentralização. Todos esses tópicos nós vamos estudar ao longo da nossa aula. Vamos falar de órgãos públicos. Afinal de contas, o que é um órgão público? E assim sucessivamente. Então é um assunto, segura aí, que cai muito e cai muito mesmo em questões de concurso público. Joga para o nosso quadro, então, vamos tratar primeiramente aqui, quero trazer para vocês algumas noções gerais sobre a atuação da administração pública, né? Você sabe o seguinte, quando nós falamos do termo Estado, né, eu já comentei isso aqui numa oportunidade, que não tem como você sair por aí e abraçar o Estado, apertar a mão do Estado. Porque o Estado, ele é, digamos assim, uma figura jurídica, é uma ficção, alguns autores costumam falar, que é utilizada justamente para descrever a forma de atuação, né, esse poder que o Estado vai ter para poder disciplinar a vida em coletividade. Mas como o Estado, como ele é um ser jurídico, ele é uma ficção, o Estado, como é que ele faz valer a sua vontade? Como é que ele atua? Como é que ele coloca em prática? Daí a gente fala assim, ó, o Estado vai defender o interesse coletivo, mas como que o Estado faz isso? Para o Estado poder fazer isso, ele tem meios de atuação. E essencialmente nós temos três meios de atuação, três instrumentos de atuação do Estado. Esses instrumentos de atuação do Estado, eu vou dividi-los nas seguintes categorias. Primeiro, nós vamos ter as denominadas entidades. Professor, o que são entidades? Sempre que você ouvir falar nesse termo entidades, você já guarda que as entidades são unidades de atuação que possuem um negócio que nós vamos chamar de personalidade jurídica. Então as entidades possuem a tal da personalidade jurídica. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que é essa história de possuir personalidade jurídica. Outra categoria que a gente vai colocar aqui de atuação do Estado, nós vamos chamar de órgãos públicos. Você também já deve ter ouvido falar nos tais órgãos públicos, né? Os órgãos públicos são centros de atuação da administração pública, caracterizados pela ausência de personalidade jurídica. Então, olha só que interessante. Nós já temos aqui duas categorias. Uma categoria são as entidades. A outra categoria são os órgãos. A diferença desses dois é que as entidades possuem personalidade jurídica própria, ao passo que os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. E daqui a pouco a gente vai explicar o que é possuir e o que isso significa de possuir ou não possuir personalidade jurídica. Voltando para a nossa tela, a última forma de atuação que nós vamos colocar aqui do Estado é por intermédio dos seus agentes. E o que são os tais agentes públicos? Os agentes públicos nada mais são do que as pessoas físicas que atuam dentro do Estado. Agentes públicos, deixa eu só corrigir isso aqui, porque eu botei públicas. Agentes públicos são as pessoas físicas que atuam dentro da administração pública. Você está estudando para um concurso público para se tornar em algum momento uma dessas pessoas físicas que exercem a atividade estatal. Mas olha só, o objetivo da nossa aula de hoje não será o de estudar os agentes públicos, tá? Então os agentes públicos nós vamos deixar para estudar numa outra oportunidade. A gente deixa uma aula específica só para falar de agentes públicos, porque agente público tem muito detalhe, né? E aí não convém estudar nesse momento. Então nessa aula de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que são as entidades e o que são os órgãos públicos. Essa é a parte do que nós chamamos de organização da administração pública. Aí deixa eu avançar um pouquinho mais aqui com vocês, e aqui nessa parte em que nós vamos falar da personalidade jurídica, porque é uma coisa que nós vimos que é o que diferencia as entidades dos órgãos públicos, eu vou colocar para vocês o seguinte, o que é, afinal de contas, possuir personalidade jurídica? Quando nós falamos de personalidade jurídica, nós estamos falando de um ser que é titular de direitos
e que ao mesmo tempo é titular de obrigações. Eu gosto, sempre que eu falo dessa aula aqui, eu gosto de trazer aquela célebre frase do tio Ben Parker, né? O tio do Homem-Aranha. Ele fala assim: Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mais ou menos o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando você tem um direito, você também tem o outro lado, que são as obrigações. As pessoas estão cheias de querer direito, eu quero direito a isso, direito àquilo, mas a gente também pode ter obrigações. Então a entidade é um titular de direitos e de obrigações. Quando eu falo de direitos, por exemplo, você pode ter direito a receber uma remuneração, você pode ter direito ao seu nome, você vai ter direito a uma série de benefícios. Mas você também tem obrigações, você tem que pagar os seus impostos, você tem que exercer as atividades cidadão e assim sucessivamente. Uma entidade também é titular tanto de direitos quanto de obrigações. Outra característica que a gente costuma trazer aqui para as entidades é que as entidades possuem o seu patrimônio, tá? Então, entidades, elas possuem patrimônio próprio. Quando eu falo de patrimônio, às vezes a gente acha que patrimônio é só coisa boa. Em geral né? Muitas vezes é. Só que o patrimônio, ele é formado por um conjunto de bens. Lá na contabilidade a gente fala bens, direitos e obrigações, mas aqui eu vou colocar bens e vou colocar dívidas, só para ficar um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, uma entidade, ela vai ter um carro. Uma entidade, ela pode ter um prédio, ela pode ter um terreno, ela pode ter o seu mobiliário, mas ela também pode ter diversas obrigações. Por exemplo, ela firma um contrato com um terceiro e ela tem que pagar o cumprimento dessa execução. Então, a entidade possui bens, mas também possui dívidas. Portanto, ela possui patrimônio próprio. E, por fim, para finalizar ainda esse conceito de entidade, ou esse conceito de personalidade jurídica, que é o que nós estamos falando aqui, quem possui personalidade jurídica também possui uma capacidade de figurar em juízo, justamente para poder defender seus direitos, para poder executar essas suas obrigações e assim sucessivamente. Professor, o que é essa capacidade de figurar em juízo? Quando nós falamos de figurar em juízo, nós falamos especificamente da denominada capacidade processual. Em linhas mais simples, a pessoa jurídica pode figurar em um processo no âmbito do Poder Judiciário. Então pode tanto mover, né, demandar contra alguém, como também pode ser demandada contra alguém. Isso é o que a gente chama de personalidade jurídica. Talvez você esteja pensando, professor, mas eu ainda não consegui chegar lá. Afinal de contas, o que é ter personalidade jurídica ainda não está fazendo muito sentido. Aí eu vou mostrar para vocês a minha capacidade artística, né? Aqui em casa a gente faz uma competição da capacidade de desenho e normalmente quem ganha acaba sendo os meus filhos, né? Então eu venho aqui mais ou menos na segunda ou na terceira posição na aula de desenho aqui em casa. E eu vou desenhar uma pessoa aqui para vocês, tá? Vamos começar fazendo o seguinte, eu vou colocar essa pessoa mais ou menos assim, ela tem um tronco quadrado dessa forma, ela vai ter a sua cabeça, essa pessoa aqui vai ter os seus braços, né? Vamos fazer uma mão redonda aqui para essa pessoa. Eu vou copiar isso aqui para o outro lado, vamos ver se eu consigo colocar para o lado de cá. Aí eu já trago isso para cá, só que eu preciso espelhar esse negócio. Então vamos pegar aqui, não vai dar certo de fazer assim. Deixa eu fazer novamente o outro braço do lado de cá. O outro braço do lado de cá, a gente só dá uma ajustadinha aqui para ficar mais ou menos certo. Esse cara aqui malhou um pouquinho mais um braço do que o outro, então ele está um pouquinho mais forte lá do que cá. Vou pegar esse círculo aqui, que é o que eu vou chamar de mão. Coloco aqui e vamos fazer as pernas. Né? As pernas aqui desse nosso... dessa nossa pessoa. Opa! As pernas aqui, e vamos fazer aqui no final o pé, mais ou menos assim. Até que não ficou tão ruim o nosso desenho. Beleza. Aqui eu tenho uma pessoa, tá? Essa pessoa aqui, vamos dar um nome para essa pessoa. Essa pessoa eu vou chamar ela especificamente de União. Professor, como assim União? No âmbito da administração pública federal, você tem a União, mas também podemos chegar aqui no âmbito dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Essas são as chamadas pessoas políticas. As pessoas políticas possuem personalidade jurídica. Então eu peguei um exemplo de pessoa jurídica, a União. Só que a União,
para ela poder atuar, ela se subdivide em órgãos. Vamos pegar e trocar o termo união aqui por Herbert. Se ao invés de união, aqui eu falar que esse aqui é o Herbert, você vai pensar o seguinte: o Herbert, ele é titular de direitos e de obrigações. Eu tenho meu patrimônio. E eu posso figurar em juízo? Então eu possuo uma personalidade jurídica. Calma, eu não sou uma pessoa jurídica, mas eu possuo uma personalidade jurídica. Eu tenho bens, eu tenho direitos, eu tenho obrigações, eu posso figurar em juízo. Só que para o meu funcionamento, eu tenho um conjunto interno de órgãos. E cada um desses órgãos são minhas subdivisões internas. Mas eu pergunto para vocês, o meu fígado, ele pode atuar dentro de um processo judicial sozinho? Não. O meu fígado é um órgão interno que possui competências específicas, mas que não é titular de direitos, não é titular de obrigações, não figura em juízo. O meu coração, ele tem um conjunto de obrigações, mas ele não figura em juízo, ele não tem patrimônio, e assim sucessivamente. Então, eu, Herbert, sou uma personalidade jurídica. Os meus órgãos internos são apenas centros de competência, mas não possuem a personalidade jurídica própria. A personalidade jurídica dos órgãos, na verdade, sou eu. Voltando para a união. A união, ela também tem uma série de subdivisões internas. E como é que funcionam essas subdivisões da união? Vou pegar aqui alguns exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo que eu vou pegar aqui para vocês vou colocar aqui em cima a presidência da República, né, para a gente começar aqui a fazer a nossa esquematização. Olha, a presidência da República é um órgão que tem um centro, um conjunto de atribuições, mas não possui a sua personalidade jurídica própria. Vamos pegar aqui um outro exemplo de órgão que você vai ter dentro da União. Vou pegar aqui os ministérios, né? Por exemplo, você tem o Ministério da Saúde, você tem o Ministério da Educação, você tem o Ministério da Economia e assim sucessivamente. Então, os ministérios também são exemplos de órgãos públicos. Vou fazer mais uma subdivisão aqui para vocês, para também ficar legal. Vamos pegar a Receita Federal. Receita Federal é um exemplo bem clássico de órgãos públicos. A Receita tem aqui as suas atribuições de fazer arrecadação, aquela história toda. E um outro órgão que eu vou colocar aqui, eu vou colocar a Polícia Rodoviária Federal. Aqui eu coloquei uma série, vários exemplos de órgãos públicos. Esses órgãos públicos são subdivisões internas da União, cada uma com a sua competência. Sozinhos eles não são titulares de direitos e de obrigações, mas cada um faz lá um conjunto de atribuições. Eu vou colocar outros exemplos de órgãos para vocês conseguirem estudar um pouquinho mais. A gente tem dentro da União também a Polícia Federal. Já que eu coloquei a PRF ali, eu vou colocar a Polícia Federal aqui. Outro exemplo de órgão que eu acho interessante é o STF. Professor, mas o STF está no Poder Judiciário? Sim, mas os órgãos do Poder Judiciário também são órgãos públicos. Também estão dentro da atuação da administração pública. Temos aqui os tribunais regionais federais, no âmbito da administração federal também, o STF, STJ, TRTs, TST, TSE e assim sucessivamente. Todos eles são exemplos de órgãos públicos. Vamos colocar mais um exemplo aqui, vamos colocar o Senado Federal, vamos colocar a Câmara dos Deputados, vou colocar aqui o Tribunal de Contas da União, também é um exemplo de órgão público, vou colocar o STJ, já que eu falei antes. Tudo isso aqui são exemplos de órgãos públicos que fazem aqui a atuação da administração pública, né? E com esse nosso amigo aqui vai ter até um cabelo, olha só que coisa bacana. Pois bem, agora você conseguiu entender que a União tem a personalidade jurídica e as suas subdivisões internas são seus órgãos públicos. A União possui personalidade jurídica própria e os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Perfeito, vamos avançar e vamos ver como isso pode cair em uma questãozinha de concurso público. A questão fala pra gente o seguinte: a administração centralizada atua por meio de órgãos públicos, que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Pessoal, já para por aqui. Órgãos públicos não são dotados de personalidade jurídica. Então fica fácil de perceber que essa assertiva aqui está errada. E de fato, eles acabariam expressando a vontade do Estado, porque os órgãos são meios de atuação do Estado. Então essa questão aqui está erradíssima. Vamos avançar mais um pouquinho aqui e eu vou começar a trazer um pouquinho mais de assunto para vocês. Até agora está tudo tranquilo. Mas eu comecei a falar das tais das entidades.
E quais são as entidades que formam o Estado? Eu já comentei com vocês que tem uma categoria de entidades chamadas de entidades políticas. Entidades políticas são essencialmente aquelas entidades que formam a nossa federação, a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. Então vamos colocar aqui no quadro e vamos começar a fazer essa nossa categorização das nossas entidades que formam a atuação do Estado. Vou ampliar aqui um pouquinho e vou colocar aqui para vocês. Entidades, centros, unidades de atuação que possuem a sua própria personalidade jurídica. Eu só quero dar uma ampliada nisso aqui porque ficou um pouquinho menor do que eu esperava. E vou colocar aqui. As entidades, nós podemos subdividi-las essencialmente em duas categorias, tá? Primeira categoria são as nossas chamadas entidades políticas. Quando eu falo de entidades políticas, eu estou falando daquelas entidades que formam a nossa federação. Mas tem uma característica mais marcante das entidades políticas, que é a característica mais importante aqui para a gente nesse momento. Sempre que você ouvir falar das entidades políticas, lembre-se que as entidades políticas elas gozam de autonomia. E essa autonomia nós chamamos de autonomia política. Autonomia política. Professor, o que é a tal da autonomia política? Essencialmente, eu posso resumir a autonomia política em duas características. Característica número 1, a capacidade de legislar. Então, as entidades políticas, elas possuem o seu próprio órgão legislativo. Vamos pegar o caso da União. A União tem tanto o Senado quanto a Câmara, que formam o Congresso Nacional. Então, a União tem capacidade de legislar. Se eu vou num estado, os estados possuem a Assembleia Legislativa, o órgão legislativo. No DF, eu tenho a Câmara Legislativa do DF. E nos municípios, eu tenho as câmaras municipais. Esses órgãos são os órgãos legislativos que possuem essa capacidade de legislar. E sempre que eu falo em legislar, essencialmente eu estou falando na capacidade de inovar no ordenamento jurídico. O que é inovar no ordenamento jurídico? Inovar significa criar direitos e obrigações, né? Instituir, por exemplo, a obrigação de pagar um tributo, uma penalidade, ou até mesmo tratar de um direito de determinado cidadão. Outra característica que marca a autonomia política é a sua capacidade de se auto-organizar. Essencialmente, aqui eu vou utilizar essa expressão auto-organizar num sentido amplo. Mas esses entes federativos, né, que possuem essa autonomia política, eles têm basicamente uma capacidade. Eu vou colocar aqui menor para vocês conseguirem ver. Eles têm capacidade, por exemplo, de editar a sua própria Constituição ou lei orgânica. Eles possuem capacidade de organizar o seu processo eleitoral. Inclusive, nesse processo eleitoral, você vai escolher os seus governantes/representantes. Você vai lá no estado, tem a eleição do governador, tem a eleição do parlamento. No município, tem a eleição do prefeito, tem a eleição da Câmara Municipal. Então, essa auto-organização vem tanto da capacidade de elaborar sua lei orgânica/Constituição, como também de ter um processo eletivo para escolha dos representantes daquela região, daquela sociedade, entre aspas, aqui. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais ainda. Deixa eu voltar para cá para o nosso quadro. Fechando aqui essa parte da autonomia política, eu posso colocar então aqui os exemplos das nossas entidades políticas, que eu até já comentei com vocês. As nossas entidades políticas são essencialmente a União, que é o nosso ente central, né? Os estados, o Distrito Federal que tem assim uma característica mista, porque o DF tem tanto prerrogativas dos estados quanto dos municípios. Beleza, fechamos essa primeira parte. Já conseguimos identificar aqui as características, então, das nossas entidades políticas. Agora eu vou traçar uma linha aqui no meio e eu vou falar de outra categoria de entidades. A outra categoria de entidades que eu vou trazer para vocês são as nossas chamadas entidades administrativas. Tá? O que seriam essas entidades administrativas? As entidades administrativas, elas são criadas pelas entidades políticas.
seriam, entre aspas, como se fossem filhas, né, ou filhos das entidades políticas. Essas entidades administrativas têm algumas características. Primeira característica, talvez a mais marcante, é que eles não possuem, então eles são eles não gozam de capacidade legislativa. Ou seja, eles não podem legislar. Eu vou pegar um exemplo aqui rapidamente, já para começar a contextualizar. Eu vou pegar a Petrobras, né? A Petrobras é uma entidade administrativa. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. A Petrobras tem um órgão legislativo? A Petrobras pode criar leis? Não. Vou pegar um segundo exemplo. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia, é uma entidade administrativa. O INSS tem um órgão legislativo? Ele legisla? Não. Ele não legisla. Então nós já pegamos aqui uma característica bem importante das nossas entidades administrativas. Eles não gozam de capacidade legislativa. Segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês ainda falando das nossas entidades administrativas, apesar de eles não possuírem capacidade legislativa, eles gozam do que nós vamos chamar de capacidade administrativa. E especificamente aqui nós falamos que há uma capacidade administrativa específica. O que é essa capacidade administrativa? Essas entidades aqui, elas têm a capacidade de se administrar. Fazem concurso público para contratar o seu pessoal, podem ter, em algumas situações, fontes de receita ou podem ter alguma previsão no orçamento para pagar seu pessoal, para pagar os seus contratos, para se organizar e também eles prestam algum tipo de serviço específico. Por exemplo, o INSS presta um serviço previdenciário, uma agência nacional de telecomunicações faz a regulação de serviços de telecomunicações e assim sucessivamente. Ou seja, eles possuem essa capacidade administrativa de se administrar e de prestar algum serviço específico, alguma atividade específica para o qual eles foram criados. Outro ponto para a gente falar aqui é que as entidades administrativas formam uma característica, um grupo de entidades que nós denominamos de administração indireta. Professor, o que é a tal da administração indireta? Você com certeza já ouviu falar nisso em algum momento. A administração indireta é formada pelas entidades administrativas, que por hora eu vou me limitar a colocar só as iniciais. Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e também as nossas sociedades de economia mista. Resumido então, esse bloco aqui da nossa aula, nós temos as entidades, que se subdividem em duas categorias. As entidades políticas, que essencialmente formam a nossa federação, e as entidades administrativas, que formam a administração pública indireta. Vamos resolver deixa eu colocar no quadro aqui, e vamos agora resolver uma questão de prova, só para a gente verificar o quanto que nós já pegamos esse assunto. Com relação às diferenças entre uma entidade estatal e um órgão público, considere as afirmativas abaixo. Entidade estatal é um ente com personalidade jurídica, ou seja, capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. Justamente isso é uma característica da entidade. A entidade, ela tem personalidade jurídica e a personalidade jurídica é baseada na capacidade de contrair direitos e obrigações. Verdadeiro esse primeiro item. Segundo item, órgãos públicos constituem centros de competência despersonalizados. Despersonalizados significa que eles não possuem personalidade jurídica própria. Então essa parte aqui está certa. Continuando. Partes componentes de uma entidade política ou administrativa. É isso mesmo. O órgão é a subdivisão das entidades. Você pode ter uma entidade política, dentro da entidade política você tem vários órgãos, e você pode ter também uma entidade administrativa, e dentro dessa entidade administrativa você também tem vários órgãos. Pensa assim mais ou menos como se eu fosse o ente político, e eu tive um filho chamado Gael, e um outro filho chamado Pietro. Esses meus dois filhos são duas entidades administrativas, são a nossa administração indireta. E eu pergunto para vocês, o Gael tem órgãos próprios? Tem. O Pietro tem órgãos próprios? Também tem. Então nós temos aqui órgãos que são subdivisões internas das entidades,
tanto na administração direta quanto na administração indireta. Portanto, esse segundo quesito também é verdadeiro. Próximo quesito. Órgão público é uma pessoa jurídica. Opa, já pode parar por aqui. Já que é apenas parte da estrutura maior do Estado. Ou a justificativa até estaria certo, mas falar que ele possui personalidade jurídica, não. Órgão público não goza de personalidade jurídica própria. Então nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso nesta nossa questão. Vamos avançar mais um pouquinho e agora nós vamos entrar para o próximo tópico em que nós vamos falar de descentralização e desconcentração. Roda a vinheta e já voltamos para continuar com a nossa aula.